Dani, antes de mais, muito obrigada por Olá, estar aqui, obrigada, por aceitares o meu convite, obrigada. para vires aqui ao podcast chamado A Culpa é da Maria. Então hoje vamos estar aqui a conversar um bocadinho as duas. É uma conversa mais intimista, Sim. mas vamos começar por 5 perguntas e a primeira que eu tenho para ti é: qual é a tua memória mais antiga? Bom, minha memória mais antiga, eu não sou muito boa assim de guardar memórias, sou um pouco esquecida, mas eu tenho uma memória com muito carinho, assim, eu acho que é a minha mais antiga, que é na casa dos meus avós paternos. Então eu e minha irmã a brincar lá com os meus primos, não é? A passar uns dias, umas semanas lá nas férias na cidade de Valença, no interior da Bahia. Então acho que essa é a minha memória mais antiga mesmo. E eu gostava muito de ir para lá, porque era a oportunidade que eu tinha de encontrar com os meus primos e brincávamos todos juntos, não é? Na rua. A memória da liberdade. Exatamente, que é a memória da coisa liberdade. muito importante para uma ovelha negra, certo? Sem dúvida, e que é um valor assim inegociável para mim. Perfeito. Então agora queria saber qual é o teu aroma preferido. O meu aroma preferido, tem 2 que eu gosto muito, mas o meu preferido mesmo, assim, do coração é o café. É. O aroma do café. E para onde é que ele te leva? Ele me leva para um lugar de aconchego. Então, sempre que, não só quando eu estou a beber o café, mas assim que eu sinto o aroma, o cheiro do café, ele me transporta para esse lugar de aconchego, de tranquilidade, de serenidade. Então, gosto muito por isso. Perfeito. E agora diz-me, qual é a expressão que tu utilizas mais no teu dia-a-dia? Seja assim especial. Não sei se é assim tão especial, mas é uma expressão... Para ti, não? Exato, para mim faz todo sentido e tem muito significado, que é uma expressão muito da minha terra, que é oxe, oxe, oxe. Quem é baiano vai entender. A gente olha para as coisas e fala oxe, 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 oxe. E é um oxe infinito, assim. E é uma expressão libertador muito... também. É libertador, é uma expressão muito engraçada e interessante, porque ela serve para várias situações. Ela serve para uma situação de indignação, ela serve para uma situação de surpresa, ela serve para uma situação de descontentamento. Então ela me serve em várias situações. E é uma expressão simples, mas que eu aplico em várias situações. Ok. Outra curiosidade que eu tenho sobre ti, que é qual é a tua forma preferida de começar o dia? Então, eu sou uma pessoa bem simples, assim, na minha rotina, e eu gosto muito de começar o dia acordando cedo. Eu gosto de acordar cedo, me dá um bem-estar, assim, levantar. Eu não sou do tipo da pessoa que eu demoro pra acordar, não, eu acordo já com toda a energia, pulo da cama, sou aquele tipo insuportável que acorda demorado. Isso até é assim uma coisa bem rara de encontrar normalmente, né? Porque as pessoas dificilmente gostam de acordar. Exato. Meu filho, assim, se aborrece muito com isso, porque ele é do tipo que demora um tempo pra, né, a gente brinca, o espírito chegar ao corpo. Então eu já acordo a 1000 e ele... Calma, minha mãe, peraí, fica meio aborrecido. Mas eu gosto muito de acordar cedo e, além disso, uma coisa que me dá muito prazer é acordar, ir à cozinha, preparar meu café, né, meu café mesmo, café preto, e fazer minha comidinha no café da manhã e colocar a mesa. Então, assim, esse momento de manhã de acordar, fazer o meu café e preparar algo, né, botar a mesa, deixar tudo bonito para que eu possa me sentar e comer, me dá muito prazer. E mesmo quando o Henrique não está comigo, toma café, né? Não, sozinha eu faço isso, eu gosto. Pode dizer que é o teu ritual do bem-estar. É o meu ritual, exato. E às vezes eu faço numa bandejinha, levo pro quarto, boto numa mesinha que eu tenho no quarto, né? Mas é preparar isso para mim mesmo. Estás ali contigo e ao mesmo tempo usufruir. Espetacular. Para mim é maravilhoso. Última pergunta destas primeiras 5 questões. Sim. Que eu gostava de saber qual é a personalidade ou pessoa que foi uma referência para ti ao longo dos últimos anos, ou desde que és pequenina até hoje. Isso é bem difícil. Eu tive pessoas bem especiais que passaram assim pela minha vida. Eu acho que, em primeiro lugar, posso citar 2 grandes referências. Pronto. Então, em primeiro lugar, eu trago muito os meus pais. Eles são 2 grandes referências para mim. Eles são bem diferentes, né? Minha mãe e meu pai. E acho que por isso mesmo eles se complementam assim
muito bem nesse processo, né, de trazer referências e uma outra referência também muito forte em minha vida e que me trouxe uma nova visão e muita inspiração para seguir o caminho, né, que eu tenho hoje seguido, é uma amiga minha, Eliana. Então ela também é uma grande inspiração porque além de ser também alguém da área de educação, né, uma professora assim como eu, é uma pessoa muito sábia e generosa. Então ela também me ensinou coisas muito sutis como amiga, não é? E que eu trago até hoje, com certeza. Maravilha, que delícia. Pronto, estas primeiras 5 perguntas foram só aqui quase que uma introdução àquilo que nós vamos estar a conversar aqui. Sim. Estamos na Boa Vista, no ponto 2, no Café Ponto 2, um espaço espetacular sugerido por Verdade, ti, maravilhoso. com a natureza. E a minha primeira pergunta, quem é a Daniela Costa? Bom, a Dani Costa é alguém múltipla, não é? Então, ao mesmo tempo que a Daniela Costa é a professora organizada, focada, aquela pessoa que está sempre atenta a tudo, ela também é alguém divertida, leve, não é? Que gosta também de descontrair, de sair da rotina, de fazer outras coisas, né, fora do que está planejado. Então, esse é um aspecto muito interessante da minha personalidade, porque quem não me conhece no dia a dia olha para mim e tem uma imagem que é diferente do que no dia a dia, no trato do dia a dia eu realmente sou. Porque eu tenho esse aspecto mais formal no primeiro momento, não é? Até por conta da minha trajetória também profissional, atuando em empresa, como professora, coordenadora, isso me exigiu, essa postura ela me foi exigida, não é? E eu gosto também, para mim não é nenhum sacrifício, então eu fui cultivando isso, mas sem perder também a minha essência, que é muito menos formal, é muito menos séria, né? Então, hoje eu me sinto muito feliz assim em conseguir integrar esses dois lados, porque em alguns momentos me cabe ser mais, não é? Digamos assim, formal e assertiva, e em outros um pouquinho mais relaxada e descontraída, né? Então... E podemos dizer que há uma diferença entre a Daniela Costa e a Dani Costa. Ah, sem Quem dúvida. Quem é a Dani, afinal? Sem dúvida. A Dani é aquela pessoa mais leve, mais brincalhona, que gosta mais de quebrar ali com as regras, não é? Então, eu brinco muito assim com os meus amigos, que eu falo, eba, uma regra ali, ó, já vamos quebrar. Uma típica ovelha negra, então, né? Mas não é quebrar por quebrar, não é a subversão pela subversão, mas é no sentido de entender que a gente não precisa estar engessado a um processo que não nos serve, não é? Então, é olhar para aquilo e dizer, poxa, se tem uma forma melhor de fazer, o que faz mais sentido, sim, por que não experimentar? Então, a Dani é aquela pessoa que está sempre aberta à novidade, à experimentação, né? E que gosta e vive de modo feliz esse processo, né? Não é custoso para mim, então isso me alimenta, sem dúvida. Obrigada. Então agora vamos pegar na Dani e trazê-la totalmente aqui para a entrevista e vamos deixar a tua parte profissional para mais daqui a um bocadinho. Tal, pode ser? Pode. Dani, há bocado estavas-me a falar da Bahia, não é? E eu gostava de perceber qual foi a influência que a Bahia teve. É impossível, não é? Quer dizer, com toda aquela mágica à volta da Bahia, sim, não ter sido influenciada, sendo nada e criada lá, mas sim, de que forma é que ela influencia a tua vida até os dias de hoje? A Bahia, eu sou muito da Bahia, não é? Então, assim, a influência é total, de fato. Então, eu sou nascida na cidade de Salvador, né? Morei durante um bom tempo na Bahia, adolescente, saí da Bahia, mudei para São Paulo, passei alguns aninhos lá, mas depois já retornei, não é, a Bahia. Então, a Bahia ela é parte de quem eu sou, porque todo esse meu jeito mais amigável, despojado e alegre, eu acho, de abertura às pessoas, vem muito do que é a cultura baiana também. Então a Bahia, quem conhece, não é? E saindo desse estereótipo turístico, digamos assim, mais relacionado ao estado, mas quem conhece de fato a Bahia e já teve oportunidade de estar lá ou que é baiano sabe disso. A Bahia é um lugar mágico, não é? Porque é um lugar que abraça, que acolhe, que as pessoas elas estão sempre com um sorriso largo no rosto, não é? A gente fala pegando, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar, então assim,
é uma terra da conexão, da religiosidade, da espiritualidade, né? E isso é o povo baiano. E eu cresci nessa cultura. Então, significa que essa parte espiritual que vem da Bahia também tem um peso importante na tua vida. Sem dúvida. E eu gostava agora que fôssemos explorar aqui um pouquinho essa tua área, que é a parte menos convencional, se calhar, da Dani, não é? Essa tal parte espiritual, mágica. Sim. E eu gostava muito que me falasses um pouquinho sobre isso. Foi difícil para ti assumires que claramente isso era um traço da tua personalidade, que terias que avançar de alguma forma, explorando o que é essa espiritualidade que te convidava a fazer? Sim, eu acho que, não sei se difícil, mas foi complexo, né, esse processo aqui em mim, porque isso sempre foi muito bem integrado, porque eu venho de uma família em que a gente tem muito essa abertura, não é? Então, minha família, existem assim várias correntes religiosas, né, várias crenças religiosas. A minha mãe é uma espiritualista, então assim, desde muito nova a gente teve sempre essa abertura em casa, não é? Sim. A religião, ela nunca foi algo muito, tem que seguir esse caminho e tal, muito pelo contrário. Então acho que isso ajudou muito nesse processo. Para mim foi muito natural essa coisa de não ter que me enquadrar dentro de um viés específico, né? Eu senti o peso disso muito quando meu filho nasceu e as pessoas tinham aquela expectativa, mas não vai batizar e tal. Eu falei, não, se eu não sou católica, por que eu vou batizar a criança? Claro que não. E aí surgiu aquele estranhamento, mas como assim, né, e tal? Porque existe ainda essa predominância católica, não é, no Brasil e na minha família também, assim como é também aqui em Portugal, né? Mas eu segui de forma muito convicta nesse caminho. Então acho que esse foi um marco interessante. Foi a primeira vez, eu acho, que eu precisei verbalizar: eu não sou católica, porque eu já não era, mas isso nunca foi uma questão, né, trazida até aquele momento. E a partir daquele momento veio a pergunta: ok, eu não sou, mas o que eu sou? Não é? Porque vem isso por tabela. É sempre esse questionamento em algum momento da nossa vida. E o que eu sou? Aquilo, o que é que eu sou? O que é que eu sou? Pronto. Aí e ninguém me questionou, foi um questionamento meu, interno, exato. Ele surge naturalmente. Exatamente, exatamente. É interno. Então assim, quando eu percebi que eu não tinha essa resposta, eu fui atrás dessa resposta. Então, para mim foi maravilhoso, porque eu pude conhecer, por exemplo, o budismo, frequentei um tempo, não é? Assim, os centros, eu sou praticante de Aikido, fui praticante de Aikido durante muito tempo, ainda sou, mas não da técnica, né, da filosofia. Então, assim, isso me abriu portas para outras possibilidades, e foi aí que eu cheguei a esse estudo e entendimento da espiritualidade não relacionada à religião, mas a uma crença, não é? Em algo maior, que em algumas correntes se chama universo, outras espiritualidade, é o maior, enfim. Mas nessa crença de que sim, estamos aqui todos, não é, dentro desse mundo em prol de uma evolução espiritual e que existe uma força maior que nos rege. Então esse é o meu entendimento, mas eu não trago ele e coloco numa caixinha da religião A, B ou C, né? E isso para mim foi muito rico, porque foi o que me possibilitou, nesse meu processo de estudos, não só relacionado à espiritualidade, mas a minha evolução mesmo como ser humano, me aventurar em outros caminhos, né? Então, eu já fiz vários cursos nessa busca de autoconhecimento, de entender mais sobre quem eu sou, quais são essas ferramentas que a gente chama aqui de competências, né? Quais são essas ferramentas que eu já chego aqui nesse mundo com elas? Como é que eu posso fazer o melhor uso delas, né? Principalmente depois que eu tive Henrique. Então, assim, como ser uma mãe melhor para deixar o ser humano para contribuir para um mundo, não é, melhor? Então, exato, eu fui percorrendo um caminho assim que foi bem extenso, que passou pelo estudo da energia dos números, né? A própria radiestesia, que é o estudo vibracional dos objetos, né? Que a geologia estuda também isso, mas eu trago aqui o meu estudo para uma área mais da espiritualidade, radiônica, e aí cheguei na astrologia. Quando eu chego na astrologia, cheia de preconceitos e né, por conta de todos esses estereótipos que a gente vê por aí, ou falar, exato. E não é que eles sejam ruins, mas é que eles reduzem, né? Eles tornam a coisa muito supérflua, exato.